Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas novidades que saíram quentes lá do Google I/O 2025. A gente analisou uma fonte que, olha, detalhou bem as experiências práticas com dois protótipos, né, da nova plataforma Android XR. E a nossa missão aqui é tentar destilar o que esses óculos de realidade aumentada e também o headset de realidade virtual, o que eles realmente oferecem, sabe? E o que isso talvez sinalize para o futuro aí da interação digital. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Exato. O Android XR é, assim, a grande aposta do Google para tentar unificar essas experiências imersivas, né? Vamos ver como é que essa promessa se compara com a realidade, pelo menos nesses protótipos iniciais, e o que isso indica para o mercado. Certo. Começando então pelos óculos AR. Uma parceria é Google, Samsung e Qualcomm, certo? A fonte descreveu os visuais como bem impressionantes, muito na linha do que foi mostrado lá na apresentação principal. Coisas tipo notificações, navegação passo a passo, aparecendo discretamente ali no campo de visão. Uhum. E um detalhe que eu achei interessante na descrição da navegação. Parece que basta uma leve inclinada de cabeça. Não precisa olhar totalmente para baixo, sabe? A percepção foi que pareceu bem intuitivo isso. Sim, e o ponto-chave aqui talvez nem seja só a integração com o Gemini, a IA do Google, né? Mas como isso pode mudar a interação. Tocando na haste, a IA consegue ver o que os óculos veem. Deram aquele exemplo do museu, né? Olhar para uma pintura, perguntar sobre ela e aí receber a resposta em áudio direto das hastes, sem fone de ouvido e também o texto ali na visão. Isso, tipo, muda um pouco o paradigma, né? De você ter que buscar informação para ela vir passivamente contextualizada. Mas essa integração toda já levanta umas questões, né? Tipo, a dependência do ecossistema Google, e claro, privacidade sempre entra nisso. E a fonte mencionou um ponto bem fundamental sobre o funcionamento, não foi? Ah, sim, a dependência do smartphone, isso é crucial. Os óculos, eles não são autônomos, precisam estar conectados a um celular que tem que estar ali com a pessoa. E isso de cara limita um pouco aquela ideia de substituir completamente o telefone. Pelo menos nessa fase agora. Certo. E na demonstração, essa dependência pareceu um problema prático, um obstáculo grande, o que a fonte passou. Olha, a percepção que a fonte passou foi mais focada na natureza de protótipo mesmo. A dependência é um fato técnico, claro, mas a experiência em si, o que foi mostrado, foi descrito como impressionante. Só que, né, fica claro que não é algo pronto para o mercado de massa ainda. Exato. E vale reforçar, ainda é um protótipo, sem nome oficial, sem preço, sem data. A especulação que rolou na fonte é que talvez chegue ano que vem, mas provavelmente com um custo assim bem salgado, né? Refletindo a tecnologia que está ali dentro. Com certeza. Bom, e se os óculos AR tentam essa integração mais discreta do digital, a outra ponta da estratégia parece ser a imersão total, né? Como é que foi a experiência com o headset VR da Samsung, o tal do Project Mohan? É, aí a proposta já é outra, né? O Morra aposta na imersão total mesmo. Controle por gestos, pinçar, deslizar, que foi descrito como bem similar ao do Apple Vision Pro, mas com um diferencial importante que a fonte destacou. Que seria a flexibilidade nos controles? Acho que li isso. Além dos gestos, ele vai suportar controles externos, tanto de VR quanto de videogame normal, tipo Xbox, PlayStation. Isso, exatamente. Essa versatilidade e também a promessa implícita de um preço talvez mais acessível que o Vision Pro, né? Isso pode ser um trunfo importante. E a qualidade da experiência em si foi muito elogiada. Conforto, pelo peso ser bem equilibrado e o ponto crucial, a clareza visual com latência baixíssima, abaixo de 20 milissegundos. Espera aí, abaixo de 20 milissegundos, por que isso é tão crítico nesse contexto? Olha, menos de 20 milissegundos é fundamental para reduzir aquele desconforto, sabe? O enjoo de movimento, o famoso motion sickness. E aumenta muito, mas muito mesmo, o realismo, a fluidez da experiência, seja para jogar ou para interagir com coisas mais complexas. A fonte também elogiou bastante a passagem do ambiente real para o virtual, o pass-through. Descreveram como nítida, colorida, bem feita. Legal. E imagino que o Gemini também esteja presente aqui, né? Forte, sim, e com um botão dedicado no próprio headset. Além das perguntas contextuais, tipo, sobre o que você está vendo ali no mundo virtual.
Foi demonstrada a capacidade de pedir para o Gemini para, tipo, te levar virtualmente para lugares. O exemplo que deram foi explorar a Ilha da Madeira pelo Google Maps de forma totalmente imersiva. Interessante. Mas assim como os óculos, o Moan também está naquela névoa de incerteza, né? Sem nome final, sem preço, sem data exata. A promessa do Google era ainda este ano, mas a fonte pareceu bem cética com isso, né? Já estamos em maio de 2025. Pois é, correto. Essa falta de clareza, essa incerteza, foi um ponto de preocupação que apareceu bastante na análise da fonte. E no final das contas, qual foi a impressão geral que a fonte saiu dessas demonstrações? Olha, foi um misto de sentimentos, sabe? Por um lado, um entusiasmo renovado com o potencial da plataforma Android XR. As demos parecem ter sido realmente impactantes. Mas, por outro lado, uma preocupação bem palpável com a lentidão do Google. Porque esses conceitos eles foram anunciados lá em 2024, né? E a gente ainda está aqui falando de protótipos sem data definida para o consumidor final. Isso levanta umas dúvidas sobre estratégia mesmo, né? A tecnologia parece que está avançando, ok, mas o ritmo para chegar no mercado parece lento, comparado com a expectativa que eles mesmos criaram. Exatamente. Fica a pergunta sobre o quão prioritário isso realmente é para o Google agora e quando ou mesmo se a gente vem ver esses dispositivos competindo de verdade de forma ampla no mercado. Então, o que a gente tira disso tudo? Basicamente, duas visões dentro do Android XR. Uma com óculos AR mais leves, dependentes do celular, outra com um headset VR mais robusto, mais versátil. Os dois muito integrados com o Gemini, a IA do Google, mas ambos ainda com esse futuro comercial meio nebuloso. De XR, considerando essa dependência do celular nos óculos e a centralidade do Gemini nos dois aparelhos, será que o foco é menos criar experiências totalmente novas, autônomas e mais, na verdade, estender o ecossistema Android e Gemini que a gente já usa, estender isso diretamente para os nossos olhos, para o nosso entorno imediato? E é algo para a gente pensar, né, enquanto a gente espera os próximos capítulos dessa história aí.